nunca foi, experimente ir. Abra esse fim de semana, uma agenda na sua vida, dê essa prioridade. Quer ver? O outro encontro com Deus vai ser quase no final de ano, devido tanto tamanha agenda que a gente tem daqui para o final do ano, ok? Então você vai esperar aí mais 6 meses, ou talvez 5 meses para ir. Será 5, 6 meses de sofrimento, de fadiga, de cansaço. O encontro com Deus, ele abre porta para a sua mente, para o seu coração. O encontro com Deus, ele dá destino para a sua vida. Ele faz você se tornar perceptível, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa fazer. O encontro com Deus é fabuloso. Olha, só um cadinho para você entender. Quem já fez o encontro com Deus? Só falta você que ficou calado. Viu? Então você que não gritou, você que não fez nada, está vendo como você faz falta? Sentimos falta do seu grito. Então esse fim de semana é sexta-feira, sábado o dia inteiro e domingo até tardezinha, ok? A viração do dia e nós faremos a entrada aqui na igreja, que será triunfante demais. E aí, voltando ao assunto do tema de hoje, o capítulo 9 será o altar silencioso, tá legal? Projeta para mim, Júnior, por favor, muito obrigado. Eu pedi que a Ruiva fizesse esse... Toda vez que eu falo Ruiva é a Tainá, da mídia Ruiva, tá legal? Porque existem outras Ruivas aí. O altar silencioso, ele é feito em cima do capítulo 9 do livro de Timóteo, feito em cima de um modelo exemplar, montado em cima de um homem, chamado sacerdote, chamado marido, chamado pai, chamado esposo. Tá legal? O capítulo 9 trata muito a colocação do homem, né? O homem que ele é leal à casa, o homem que é respeitoso em casa, o homem que é o sacerdote, pode matar no peito, que a parada é com ele. Então, é dessa linha que é feito. Porém, por que eu quero fazer uma junção dos dois hoje? Porque eu achei esse texto muito pertinente, esse título, para que a gente possa aplicar também e sair da carta de Éfeso de uma forma muito brilhante. Que Deus possa falar nos nossos corações, ok? Qual o tema de hoje? Então, quando você olha para aquilo, o que é que te falta lá? Eu tenho o púlpito, eu tenho o microfone. Falta o quê? Ok, alguém para pregar, né? Se nós dependêssemos de sermos pastores somente aqui, deixaríamos o ofício há muito tempo. A intenção é dizer para você que o púlpito e o microfone sempre estão aqui, né? Mas a pessoa que vem aqui para pregar, ela deve continuar com esse estilo de pregação, principalmente dentro da sua casa, que é onde que a gente mais tem dificuldade. Jesus teve essa dificuldade. Eu não digo nem com sua mãe aparece uma dificuldade uma única vez, né? Jesus fazendo a obra e ela, fala para meu filho que eu cheguei. E ele diz assim, quem é minha mãe? É complicado ouvir isso, né? Quem é minha mãe, quem é meu irmão? Na verdade, o que o texto mostra para a gente? Que por muitas vezes, apesar de ser mãe, nós não devemos deixar, como Jesus mesmo disse, quem ama mais o pai ou a mãe ou qualquer outra coisa mais do que a mim não é digno de mim. E para que esse texto se tornasse válido, ele teve que praticar isso. Quem mandou a Maria chegar naquela hora, né? Ou devia ter chegado e ficado caladinha, né? Ele estava pregando. Está comigo aí, não? Tá certo. E agora nós iremos entrar aqui com a mensagem do altar silencioso, que isso fale muito aos nossos corações. Por favor, leiam comigo aí, por gentileza, versículo 15 ao versículo 20 inicial. Aí a gente vai fazer aquela exposição que a gente sempre está acostumado de repetir os versículos, tornando um trocadilho. Eu leio um e vocês o outro. E vamos lá. Diz assim no verso 15, irmãos, por favor, portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. A igreja? Nossa, nota 0. Vamos lá. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Em vez disso, ótimo, cantando salmos, cantando hinos e cânticos espirituais entre si e louvores ao Senhor de coração com músicas. Fale conosco nessa noite, Senhor. A pessoa do Espírito Santo tem a total liberdade. Uma para nos conectar do culto e outra para nos convencer e não desconectar do que será falado. Oramos para que qualquer distração em nosso meio seja ela agora falida. Oramos e cercamos esse lugar
com orações, com súplica de cada intercessor e de cada um daqueles cujo qual tem ainda a validade pela tua palavra, que nós possamos estar atentos nesse culto, onde a tua palavra irá nos remediar, uma vez que somos doentes, para que possamos obter a tua cura pela tua palavra. Fale conosco, não te cales, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Por que eu trouxe esse versículo talvez para você? Se você olhar na tua Bíblia de estudo, quem tem uma delas, você vai ver que a Bíblia é dividida por títulos. Quem fez os títulos? Os comentaristas, tá legal? Não havia subtítulos quando a Bíblia foi feita, era um manuscrito, papiros foram se juntados, tá ok? Então tem um subtítulo, só que eu não sou muito a favor de quem separou esse subtítulo. Qual é a intenção do subtítulo? Para você ter uma temática do que está escrito abaixo. Mas eu acredito que esse verso 15, principalmente o verso de número 18, deveria fazer parte das iniciais desse capítulo em que nós iremos trabalhar agora. Por quê? Vejam bem, portanto, no verso 15, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Está falando para alguém daquilo que ela está vivendo, ok? Não vivam como insensatos, mas como sábios. Nós sabemos que hoje o tema temático é casal, e Cristo a igreja também. Não vou deixar somente aqui uma palavra para o casal. Vou pegar tudo aquilo que o marido deve fazer com a esposa e tudo aquilo que a esposa deve fazer com o marido, e aí a gente vai ver o nosso relacionamento também com Cristo. Tudo aquilo que Cristo já fez por nós, tudo aquilo que nós, na condição de esposa, chamado noiva na Bíblia, é uma tipologia, uma metáfora, nós devemos fazer para Cristo. Então que assim seja. Aí ele diz, sejam cuidadosos do seu modo de viver, não viva como insensatos, mas como sábio. Aproveite o máximo todas as oportunidades desses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Aqui que está o X da questão. Não embriagueis com vinho. Não é uma palavra comum. Essa carta ela é direcionada para um público chamado cristão, dentro de uma igreja onde Paulo está tratando as dissertivas dele. Então essa palavra é para cristão. E melhor ainda, essa palavra agora final, a partir de agora, é para casal. Então, se tratando toda ela para casal, ele está dizendo, portanto, cuidado com o seu modo de viver. Você que é casal, você que é o marido, você que é uma esposa. Não viva como insensato, as suas amigas não têm nada para lhe dar. Os seus amigos não têm nada, o mundo não tem nada, a vaidade não tem nada, a mulher estrangeira, um homem maligno não tem nada. Cuidado com os tropeços dessa vida. Sejam sábios, ó. Está entendendo? Aproveite o máximo das oportunidades desses dias. Quantas pessoas perdem o seu cônjuge e falam assim, poxa, poderia ter feito mais, né? Aí quando você perde de forma precoce, você valoriza uma segunda-feira que você não fez nada, entendeu? Então manda valorizar o relacionamento, irmão, porque a vida nossa é muito curta. Você não sabe se você vai perder o seu cônjuge daqui a um dia, uma semana. Não estou rogando praga em ninguém, mas é uma realidade, irmãos. Ninguém sabe a hora que o cônjuge... A gente fala até que a morte separa na nossa cabeça com 100 anos, né? Mas a gente pode perder o nosso cônjuge no próximo ano, no próximo mês. E a Bíblia diz, ó, goza a vida com a mulher da tua mocidade, ou seja, usufrui com ela. A palavra gozo é alegria, se alegre, saia, passeie. Diz que ama, seja amado. Dê flores, não é só no dia do funeral, né? Então dê presente. Faça uma segunda-feira um feriado de vocês dois. Está ouvindo, esposa? Amém? Não se embriague com vinho. Olha, lembrando que a palavra é para um casal. Não se embriague com o quê? Pois ele levará o descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Gente, quando eu li isso aqui, Deus me deu essa direção, eu falei, fechei. Eu juro para vocês que ia mudar a mensagem. Mas quando eu olhei isso aqui, esse versículo 18 me fez pregar para casais hoje. Para a igreja hoje. Eu digo casais, os que são aí casados. E eu também sei que a noiva também está casada com o noivo, correto? Então quando eu tentar falar aqui alguma coisa de casamento, quando eu falar marido, você pense em Jesus. Quando eu falar marido, você vai pensar em quem? Agora quando eu falar esposa, você vai pensar em quem? Igreja. Repete, quando eu falar esposa, você vai pensar em quem? E quando eu falar marido? E quando eu falar esposa? Ok, muito bem, vocês estão de parabéns. Então não se embriagueis com vinho, pois ele levará ao descontrole. Em vez disso, sejais cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hino, forma de viver alegre, nada pesado, espirituais e entre si, e louvando a Deus com o coração e com música. Contudo, dê graça ao Senhor, o nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele nos convida aqui? Um casamento banhado no Espírito. Um casamento que é feito pela terceira pessoa da Trindade. Quer ver uma coisa? A Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 4,
que o cordão de 3 dobras, ele não se arrebenta com facilidade. Mas ela começa dizendo a seguinte colocação: é melhor serem 2 do que 1, porque um ajuda o outro a levantar caso cair. Então, um parceiro deve motivar o outro. É melhor serem 2 do que 1, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso, né? Se um está desmotivado, o outro vai lá e impulsiona. Você consegue. Então, é para isso o casamento, não é para rivalidade. O teu dinheiro é o teu, o meu é o meu. Não, é o nosso. Porque a Bíblia vai chamar a gente de uma carne só. Aí vai dar ruim. Porque se você bater na outra pessoa, você está batendo em si próprio. Só que quando eu olhei isso aqui, não vos embriagueis com vinho, no verso 18, pois ele levará ao descontrole, em vez disso sejais sede do Espírito Santo. Agora eu quero colocar uma coisa muito comum. Por exemplo, eu já bebi muito. Quem já bebeu na vida? Ok. Quem já bebeu? Quem já bebeu? Não vai levantar a mão quem continua bebendo, porque seria ser vergonhice, né? Ok? Tomara que você pare aí. Mas a você que já bebeu, cá para nós aqui, algumas atitudes que a gente fazia era derivado, impulsionado, motivado pela bebida. Aí você fala, eu fiz isso ontem. Eu vou falar um lado ruim aqui, mas você já viu uma pessoa que ela vira um super-homem porque está bêbada, né? Ela cria uma coragem, ela fala com quem nunca falou, né? Ela liga, ela cobra, ela se empodera da bebida para ser o que ela não é, ok? Ela, de uma forma ou outra, estou falando mal de quem bebe, tá? De uma forma ou outra, ela se esconde, ela se mascara através de uma bebida. Só que a Bíblia diz, ó, claramente, não vos embriagueis com vinho. Repete comigo, não vos embriagueis com, pois ele levará o descontrole. Aí depois terminou o dia, essa pessoa dormiu, amanheceu, agora está com aquela enxaqueca, com a cabeça que não cabe em cima do pescoço. E que ela vai dizer, o que eu fiz? Alguém vai dizer para ela, você perdeu o controle. É Bíblia ou não é? Agora preste atenção, não terminou o versículo, Paulo coloca uma pessoa para trabalhar com a mesma potência que o álcool dá para os homens que gostam de beber para ficar mais forte. Aí ele diz a seguinte colocação, ao invés de se embriagar, em vez disso, seja um quê? O que ele diz com essa questão da bebida? A mesma força que você faz lá, por exemplo, eu quero fumar uma maconha porque eu estou nervoso, preciso de paz, o Espírito Santo também dá. Eu quero fazer um negócio errado porque eu estou endividado. Ele está dizendo, o Espírito Santo também dá. Eu quero beber para esquecer dos problemas. Se você for cheio do Espírito Santo, você também vai passar por isso. Então a gente que escolhe que tipo de ferramenta a gente vai tornar a usar. Então eu posso sair desse culto e encher a cara para esquecer dos problemas, ou eu posso nesse culto, ao invés de encher a cara lá fora, me encher do Espírito Santo para ele me ajudar a suportar os problemas. De repente você diz assim, eu quero esparecer no meu casamento, quero dar uma viagem, quero sair. Mas de repente para você o convite é o seguinte, se encha do Espírito Santo para você não viajar, mas com uma viagem no Espírito Santo você suportar aquilo que você quer distanciar. Então o convite é que aquilo que a gente usa de química para esquecer, o céu já estabeleceu sobre nós uma força soberana chamada Espírito Santo de Deus, que é melhor ser 2 do que 1, e se o cordão de 3 dobras, se forem 3, você, ele e o Espírito Santo vai ajudar demais. A mesma coisa, Cristo é o cabeça da igreja, ele é uma parte, a igreja é outra parte, nós somos 2, a gente vive em guerra. A igreja vive em guerra com cabeça. Mas quem convence a gente a não desistir? O Espírito Santo. Então todos aqueles que jogaram a toalha e desistiram, deixaram de ouvir o Espírito Santo. É fácil você saber uma pessoa que perde o Espírito Santo. Os adjetivos de Saul estão na vida dessa pessoa. Já não ama Deus mais de todo o coração. Qualquer um Deus agora é a mesma coisa. Já não tem mais obediência às lideranças, tal como Samuel, o profeta. É fácil perder. Agora, como é que você descobre uma pessoa cheia do Espírito Santo? Total dependência de Deus. O pau está quebrando, mas ela fala, Espírito Santo, quero ouvir a tua opinião ainda. Vontade de eu de ir embora, Espírito Santo, para mim a tua opinião ainda é válida. Vontade de sumir de tudo, de todo, Espírito Santo, por favor, guia os meus passos, leva-me na vereda da tua justiça, por amor do teu nome, que a tua bondade e a tua misericórdia possa me seguir todos os dias da minha vida. Então ele faz um convite. O que o álcool dá, o céu também dá. O que a química dá, o céu também dá. Dentro da onde? De uma das maiores dificuldades da vida e virtude. Casamento. A quem esteja aqui hoje, talvez vai repensar ao casar. Tomara.
Porque se você acha que a solidão é ruim, você não tem noção que é casar com uma pessoa errada. Eu não vou dizer que você deva desistir de casar, mas casar errado seria uma tolice, ainda mais nesses últimos dias, onde se aproxima da volta de Jesus. Talvez uma pessoa errada pode paralisar a sua vida, paralisar a sua fé, possa trazer problema. Se uma pessoa, uma ajuda o outro a alcançar o sucesso, se uma pessoa não te impulsiona para o sucesso, já é algo para pensar. Eu acho que a gente deveria qualificar uma pessoa bem mais indouta do que eu, uma pessoa bem mais alinhada do que eu, uma pessoa bem mais espiritual do que eu, porque para ser no nível que está, eu faço. Suponhamos que você tem uma empresa, aí você tem 4 funcionários, ok? Aí você bota 5, mas as vendas não aumentam. Então, contratou aqueles 5 para quê? Não faz sentido. Somente uma despesa, um FGTS, uma INSS para pagar, mais o funcionário para roubar o seu salário, ou para tirar. Eu acredito que é um roubo, que todo mundo tem que produzir. Então eu vou contratar um funcionário e eu tenho a mesma estatística financeira mensal, diária e semanal. Então tem que mandar embora. A mesma coisa, desculpa, desconstruir tanto aquilo que você acha de casamento, mas se não vai te levar a um nível espiritual maior, se não vai trazer um sucesso na sua vida, se não tem projeto de vidas vindouro, se não tem aquilo que nós chamamos de família, para que casar? Vai cuidar de um gato, de um cachorro. Porque eu acho que seria muito mais lucro. Casar mal, irmão, é ancorar a sua vida para sempre, tá? Pastor, o que eu faço depois do casamento, depois que deu ruim? Divórcio. Errou para casar e vai errar para divorciar. Ai, Jesus do céu. E dentro do nível de palavra que você tem, com essa explicativa tudo aqui hoje. Tem alguém comigo aí, não? Então não vos embriagueis com vinho, eles levará ao descontrole, em vez disso sejais sede do Espírito Santo. De que forma? O casal, a igreja com Cristo, cantando hinos, louvores, cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor com coração e com música. Por tudo dê graça ao Senhor, em nome do Senhor, em Cristo Jesus. Tem alguém comigo aí? Então quais são as atitudes de embriaguez? As atitudes influenciadas pelo álcool, quais são elas? O que é uma pessoa de álcool? Quem aqui já viu alteração pessoal na vida de alguém após beber? Levante sua mão. Quem já se tornou alterado também após beber? Está vendo? Aí Deus está dizendo assim, você precisou disso para falar aquilo? Você precisou disso? O lado é ruim, né? Mas tirando o lado ruim, por que a gente não recebe esse empoderamento, essa força avantajada do Espírito Santo para fazer aquilo que a gente se mascara através de uma toxina, através de uma química, né? Através de algo ilícito, algo tão errado? E Ele nos convida a isso. Ao invés de fazer por esse caminho, enchei-vos do Espírito Santo. A palavra encher dá para a gente um sinônimo, né? Porque em Atos dos Apóstolos, a palavra Espírito Santo, ele é traduzida como um vento, tá? É por isso que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz assim, um vento veemente, impetuoso. Mas o Espírito Santo não é vento nenhum, é a analogia de como você pode sentir ele, né? Um vento encheu a casa, pelo barulho ou pelo aquilo que ele mexeu no lugar. O Espírito Santo é pessoa, gente. Ele não é um vento para você falar assim, ele talvez seria um objeto, alguém que passageiro. O Espírito Santo passou. Não, ele é uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito que habita em vós tem ciúme, ele tem sentimento. Ele está a todo momento do seu lado. Eu tenho que tratar ele como um Deus comigo, permanente, 24 horas. Eu tenho que ter sentimento por ele como ele tem por mim. Porque a Bíblia diz que eu não sei orar e ele me ajuda. Então ele tem o sentimento de me ajudar nas minhas fraquezas. E eu preciso ajudá-lo também. Porque o nome dele é santo. Como é que eu perco ele? Quando eu perco a minha santidade. Não é que Deus é ruim, Espírito Santo é ruim. Mas imagina, Deus é santo, Espírito Santo é santo, ok? A trindade, né? Mas se eu pecar, Deus vai continuar no mesmo lugar. E eu que vou me afastar. Como já falei no último culto, o homem foi tirado do jardim porque o jardim é um lugar santo. Então, resumindo esse versículo 18, ele peça que nós tenhamos uma vida movida no Espírito. Aqui está a nossa introdução para que a gente possa entrar no texto, entenderam? Entenderam? Por exemplo, você está com raiva da sua esposa. Os homens, levanta a mão, que é casado. Está com raiva da sua esposa. O que você vai falar? Espírito Santo, está na hora de me ajudar. Está entendendo? Porque outrora você ia para um bar, outrora você ia para um ponto de droga, outrora você ia para um ponto de jogos. Agora não. Agora você não tem que mais pedir consulta a esses deuses.
em forma de química, em forma de jogos, em forma de aposta. Não. Agora você tem que falar, Espírito Santo, eu convidei você para entrar na minha vida. A mesma coisa eu vos digo para as mulheres aqui também. A hora da agressividade com seu parceiro, de repente seu dia está bem, mas o dele não está. Espírito Santo, me faz entender o que está acontecendo com esse camarada hoje. Né? Aí você vai ver que é o Flamengo que perdeu, o Vasco que não foi para o Mundial. Aí você vai ficar mais desacelerada, né? Mas tem alguma coisa, de repente, aqui. Peraí, pessoal. Desculpa, não era nem momento de consertar. Erro meu. Né? Mas, de repente, o cara não foi bem no trabalho. O carro bateu. O pagamento dele não vai cobrir as despesas. Aí você não entende a cabeça do cara. E o homem, olha as mulheres para mim aqui. Homem não é de confessar isso não, viu? Para você arrancar uma coisa dessa para um homem, você tem que penar. Tem que penar, tem que ter uma noite daquelas bacana. Entendeu? Como não vai? Ele fala assim, não, vai dar jeito, eu vou pagar, não sei o quê. Mas o cara, você está vendo alguns sinais dele, algumas coisas que não está legal. Mas ele não abre, porque é do homem, gente. É do homem. Não vou dizer que é um defeito, mas é algo. Talvez o homem, essa coisa de ser forte, tudo. Eu acho até bacana pelo momento, né? Desde que ele tem um amigo para que ele possa confessar. Mas você imagina, se o homem, tudo que ele tem em crise, ele passar para a esposa, vai ficar 2 doentes. 2 problemáticos. Então o homem, ele mata, falando o homem que é um homem de verdade, ele mata no peito. Ele sorri na frente da família, mas atrás ele está matando um leão lá para sustentar a família. Ele chega em casa, a esposa fala, como é que foi o dia? Tudo bem, mas o patrão arrancou o couro, tudo deu errado para ele, não bateu a meta, mas ele está lá. E aí? A nossa viagem. Nossa, ele vai motivando. Por quê? Porque ele é homem, cara. Ele é o super-herói da família, sem capa. Tá entendendo, pessoal? Boa noite. Quem quer casar? Quem quer casar? Seja homem. Verso 21, por favor. Olha, vê se vocês combinam também com a minha forma de pensar. E não estou fazendo nenhuma heresia. Mas tudo que Paulo colocou acima, dividido pelo título, na verdade é a capa do livro que a gente vai entrar agora, esse verso 21. Dê atenção à leitura, por favor. Sujeite-se uns aos outros. Sujeite-se uns aos outros. Você vê que o título acima também está no plural, embaixo também, agora ele vai começar a falar sobre casamento. Sujeite-se um aos outros, ok? Independente da diferença. Quem aqui é casado e esperava que o marido fosse muito compatível com você? Desculpa, melhorar a pergunta. Quem acha o seu marido muito compatível contigo? Levanta a mão. Caramba. 1, 2, 3. Mas é verdade, 4, 5. Gente, isso é forçação de barra porque ele está do teu lado. Por favor. Seja homem ou mulher, quem acha um muito compatível com o outro? 1, 2, 3. A minha esposa está dizendo ali. A gente veio agora de uma conversa com a menina que tem 5 anos de casado. Eu falei, filha, só falta 15. Fica tranquilo, porque eu já tive todas essas crises que você está falando do seu marido aí. Então, eu estou com 20 aqui hoje. Então, sossega o facho aí, vamos lá. Caminha, fecha os olhos. Não está ruim, não. Hoje, talvez 20 anos, pastor Charles com 27 anos de casado, eu não era nem nascido. Né, 27, pastor? Né? Eu não tinha nem... Hoje talvez eles se tornam, talvez para você entender a compatibilidade, também tolerantes, né? Aceitam. Eu falei para uma menina agora, falei assim, olha, tem 2 coisas que eu quero trabalhar nessa noite hoje, a paixão e o amor. Porque somente o amor é capaz de fazer você não criticar tanto a diferença do outro. Mas a paixão não. A paixão, ele gastou o que era meu, a paixão vai fazer, sai dele. A paixão te coloca, na verdade, condicionada a erros da pessoa. Você casa apaixonada. E eu tenho um conceito, tá? A gente não casa por causa de amor. Você pode mudar isso depois do culto. Mas para mim ninguém casa amando. Amor se descobre. Amor se reconstrói. Você casa com virtude. Você casa porque a pessoa te conquistou. Você está apaixonado. Que também é uma carta boa, né? É uma carta, você está apaixonado, legal, legal. Mas o amor, por quê? Porque a paixão, quando vem a crise, a paixão vai embora. Por que ao terminar o cerimonial religioso de casamento, o celebrante, ele diz, na alegria e na tristeza, porque vocês estão sendo construídos com pontos de amor, para que no momento da tristeza ou da alegria,
o casamento de vocês não se dissolvam. Então, você não casa amando. Eu amo a pessoa. Não foi. Você tem um golpe de vista. O cheiro que ele estava, o cheiro dela, o cabelo. Tem um cara que falou aqui, um dia que casou por causa de algumas coisas da esposa, né? Uma esposa, também já houve os comentários, casou por causa de algumas coisas do marido. Algumas coisas vieram chamar a atenção. Mas agora, irmãos, depois daquele dia que vocês se vê numa praça, na casa de um e de outro, agora tem que ir para a mesma casa, somente o amor poderá os manter junto. Somente o amor. Aí Paulo ele começa colocando aqui, no verso 21, sujeitai-vos uns aos outros. A palavra sujeição também é dar suporte, suportai-vos, ok? Se dobrar, ajudar, equipar uns aos outros. E aqui ele colocou para os dois. Então a sujeição está tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Ou seja, nem sempre a gente que é homem vai ter razão. Devemos olhar e falar, caramba, ela acertou. Sujeição. Aceitar a opinião. De repente você quer fazer alguma coisa. Não, porque eu sou o cabeça, eu vou fazer. De repente isso é o machismo. Machismo arbitrário e autoritário nosso. Mas de repente se parar e ouvir que não é uma boa colocação, não porque ela quer falar, porque, enfim, é da mulher, não é isso, mas ela falar, olha, isso vai prejudicar a gente. De repente, é uma hora de sujeitar também a uma opinião. Se não quebra o princípio, se não desagrada a Deus, se não está fora da palavra, ouça a sua esposa. Se ela está falando dentro da Bíblia e você está fora, se ela tem uma visão espiritual, vai que naquele dia você cabeçudo não jejuou e ela jejuou, está sensível. Aí Deus toca nela. Se renda, irmão. Sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. O que me faz eu sujeitar a minha esposa e ela a mim? O temor a Cristo. Nós servimos ao mesmo Deus, não temos religiões diferentes. Aqui não é louvor e na minha casa é tambor e culturas estranhas, não. O mesmo Deus daqui é o mesmo Deus lá de casa. Agora ele começa, irmãos, o que me arrepia aqui é que Paulo, entre os versículos que nós iremos ler agora, 9 são para homem e apenas 3 para mulher. Os homens estão aí, não? Ele coloca só 3 versículos para as irmãzinhas. Mas é fundamental os 3, viu? Aqui literalmente não é a quantidade, mas a qualidade do versículo. Ele diz assim, atenção, amados, esposas. Quem é? Esposas. Sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Quantas irmãs são cristãs aqui? Levante sua mão. E ama Jesus. Jesus pedisse para você, feche os olhos, você fechava? Jesus falasse assim, eu sou Jesus, estou falando com vocês, batam palma. As irmãs ficam de pé, Jesus falando. As irmãs sentam. As irmãs viram, em pé e viram. Isso, dá uma rodadinha. Isso. As irmãs sentam. Por que obedecer a Jesus não é tão difícil? E ela diz, assim como você obedece a Cristo, também obedeça ao seu marido. Por que o seu cônjuge é difícil? Quer ver uma coisa? Ontem tem limpeza da igreja, teve, terça-feira. Gratidão ao pessoal da limpeza, gratidão a todos que estão colaborando semanalmente pela limpeza do nosso templo. Se você encontra essa casa arrumada, é porque alguém extra-culto, dia antes do culto, vem para cá arrumar. Um monte de mulheres aqui, arrumando o templo do Senhor, ok? Um monte de mulheres aqui arrumando a casa de Deus. Então elas são submissas ao Senhor, cumpre ali as escalas, a devoção, não porque eu vou limpar a casa do meu Deus, eu amo Jesus, eu amo a obra de Deus. E essa mesma limpeza está na sua casa? Está a mesma? Chama você para fazer uma comida da célula, você faz, mas você cuida bem da comida do seu marido e dos seus filhos? São coisas simples. De repente alguém te convida você para se arrumar, para ir para uma festa de alguém. Você se arruma para a festa. Mas você já se arrumou para ficar um dia com a sua família, sair com o seu marido bem bonitona? Então são coisas bem simples e básicas que a gente às vezes, e lembra que eu falei que eu vou colocar essa palavra igreja e Cristo é igreja? Esposa, sujeite cada um ao seu marido. A igreja não obedece a Jesus? E qual a dificuldade das mulheres se sujeitar? A palavra sujeição não é escravidão, tá, gente? Por favor, nós estamos falando de alguém já maduro, já na fé, e sabe que a sujeição não é nada obrigado. Vou obedecer Jesus, senão vou para o inferno. Não, eu vou obedecer Jesus porque eu amo Ele.
Porque a graça dele me alcançou. Ai, vou obedecer meu marido, senão o Pix não cai na conta. Não, não é isso. Você vai obedecer porque ele é o amor da sua vida. Você vai obedecer porque ele é um presente que Deus lhe deu. Ok? Então não é obedecer pela obrigação. Você não deve obedecer de uma forma também descontraída, por nenhum interesse terreno, nenhum. Você vai obedecer porque você é uma serva do Senhor e você muito sabe, se quiser agradar a Cristo, a tipologia de Cristo na sua casa é o seu marido. O seu marido, ele é o seu pastor, não sou eu. Se eu desconstruo agora o nosso pastoreio, o nosso vínculo de ovelha, se você apenas me considera e não considera o seu marido. A verdade, eu já acho que antes de vir pedir conselho a mim, você deveria consultar o seu marido. Eu já acho. Porque o seu marido é o seu sacerdote. Biblicamente, gente, caiu um negócio no meu olho. Biblicamente, ele é o seu sacerdote. Biblicamente, ele é o seu pastor. Biblicamente, na tipologia, você é a noiva, a igreja, e ele é Cristo. Então você deve ter esse, não é exagero, essa relevância e essa reverência do seu marido. Você deve enxergar. Você nunca deve falar, o meu marido é um trouxa. Você está falando que Jesus é um trouxa, porque na tipologia aqui, seu marido é como se fosse Cristo. Pastor, o que eu faço para melhorar para o meu marido ser no nível de Jesus? Muitos de vocês deveriam ter visto isso antes do sim. Por isso que eu falei inicialmente, cuidado. Cuidado. A sede de Esaú comprometeu a paternidade e a sucessão dele. Cuidado com a sede que vocês têm. Antes de sair para a rua com fome, come em casa. Porque tudo que você vê na rua já está de bucho cheio. Está entendendo? Bebam água em casa para na sede não dar rua. Na rua não dá sede. Esposa, sujeite-se cada um ao seu marido. Então eu queria que as irmãs me perguntassem aqui. As irmãs, por favor, levante suas mãos, as irmãs. A gente tem que ser um retorno. Eu estou aqui também falando com vocês, é desgastante. Levante a mão, quem é mulher? Ok, legal, aleluia. Identidade purinha aí, né? É difícil obedecer a Jesus? É difícil? Eu digo que é. É muito difícil, irmão. Você consegue obedecer a palavra em tudo? Está desobedecendo Jesus. Você chegou ao nível da esposa que a Bíblia diz? Quer ver? A maior comparação aqui. Quem aqui está muito abaixo da mulher virtuosa de Provérbios 31? Levanta a mão. Muito abaixo. Não vale mentir. Ou quem quer muito acima dela? Meu Deus do céu, pastora Damara. Pastora Damara, fica de pé, por favor. Vem pregar no meu lugar. É acima mesmo? Então fala para elas, é acima. Então tá, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida do marido e a lâmpada fica acesa de noite. Diminuiu o nível, né? A mulher de Provérbios 31, o texto diz que o marido é elogiado na praça por causa dela. Sabe por quê? Ela não bate boca em quintal de outro falando mal do marido. A imagem se resolve em casa, não no Facebook, não no Instagram para ninguém saber. Você acha que ele não tem diferença? Tem, mas eles se resolvem entre eles como um casal maduro. Não fica jogando piadinha na internet, não. Como é que vocês dizem que é acima? Levanta a mão, pastora. Isso é uma palavra profética que ela está colocando, ok? Mas de verdade, quem se compara assim com a mulher virtuosa e fala, preciso melhorar muito? Levante suas mãos, irmãs. Bom. De verdade, irmão. Alguém que vai dizer que essa mulher é invisível. Não é, irmãos. A Bíblia não mente em nada. E ainda que fosse uma colocação, por exemplo, há uma parábola em que nunca existiu, mas Jesus falou, havia um homem descendo de Jerusalém, veio para Jericó. É uma parábola para dizer que há uma possibilidade, que ele fez. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus e com o seu marido.
Então preste atenção. Eu também acho difícil, até porque a gente não consegue cumprir a Bíblia. Não que a gente erra, mas é tanta coisa em que a gente às vezes se perde, a gente fala, nossa, como eu preciso melhorar. E é a mesma coisa. Mas a gente não tem opção para largar Jesus. A gente tem que servir a Jesus, a mesma coisa. O seu marido pode apresentar a mesma dificuldade que você também tem, a mesma dificuldade de aceitar Jesus, a palavra dele. Mas assim como você não desiste de Jesus, também não deve desistir do seu marido. É a verdade ou não é? Então, o que é que nós devemos atingir nos dois lados? Esforçar. Eu tenho me esforçado a cada dia, você mulher, para ser uma melhor esposa. Eu tenho me esforçado a cada dia para ser uma mulher de Deus, uma mulher que obedece os princípios do Senhor, uma mulher cujo qual o Espírito Santo tem poder em usar. A mesma coisa. Na verdade, dá a mão ao seu marido aí. O Espírito Santo quer te usar facinho. Dá a mão ao seu marido, levanta a mão dele para você estar de mão dada mesmo. Isso. Lembra que eu falei da embriaguez? Que você faz coisa quando está embriagado? O Espírito Santo nessa hora também quer usar facinho a vida da sua esposa para você possuí-la. Aleluia. Você quer outra coisa, né? Mas ele vai dizer assim, ainda assim, no terceiro e talvez último versículo, a resposta, né? Por que a mulher tem que ser sujeita ao marido, submeter ao marido, sujeição em amor a Cristo? Por quê? Porque ele é o cabeça. Presta atenção nessa parte, porque ele é o cabeça, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é salvador do corpo, como Cristo também salva a igreja. Quem é que vai buscar a igreja? Quem é que vai buscar a igreja? E quem salva a família? Quem não pode deixar sua esposa para trás? Quem tem que cuidar dela? Então, uma colocação muito fácil. O marido é o cabeça da esposa. Assim como nós temos de forma tipológica o casamento também, Cristo, nessa a parte que nós a parafraseamos, colocamos aqui de uma certa tipologia, entre o homem e a mulher, a igreja é a fêmea e Cristo é o macho. Ele é o esposo, a igreja é a esposa. E assim como Cristo também se entregou pela esposa, a esposa também tem que amar a Cristo. O marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, e ele salva o corpo. Quem aqui é responsável em não deixar a sua esposa esfriar na fé? Marido. Quem aqui é o sacerdote para pregar na mesa enquanto está almoçando? Marido. Quem aqui precisa ser o lado espiritual? Ao inverso do que a gente falou, de ouvir a mulher, sua mulher, por exemplo, a mulher jejua todo dia, o marido nunca jejua, ausência de sacerdote. Porque quem deveria puxar a oração, o culto, somos nós, irmãos. Nós que devemos ter a primeira palavra. Aí que está para você não confundir com autoritarismo. Às vezes a mulher fala porque o homem se cala. Às vezes a mulher dá conselho porque o homem é omisso. Já viu a tua esposa dar esporro no filho? É expondo a coitadinha, porque quem deveria falar com o filho era você. Quem deveria dar uma didática doutrinária nos filhos é o pai. Mas a mulher fica desgastando. Aí você fala, está estressada a esposa, porque você não faz o papel de marido, né, cara? A mulher faz tudo, ainda na parte de ensinar, educar, sentar, tem que ser ela. Aí a ausência de sacerdote, aí não dá. Mas a Bíblia diz que a mulher, o marido é o cabeça e ele é o salvador do corpo. Então, homens, todos vocês, seja casado ou não, levanta a mão. Se é homem, levanta a mão. Se está em dúvida, está no culto errado. Levanta a mão quem é homem, de verdade. Lá em cima, balança a mão para saber se você está aqui. Ok. Se você é casado, se a tua família se perder, se culpe por isso, viu? Se você pregou a verdade, mesmo assim não quiser ouvir, tudo bem. Mas você é responsável por salvar a sua casa, a sua família. Principalmente, a vida espiritual da mulher é acrescentada pela vida espiritual que o homem leva. A vida espiritual que o homem leva. O homem tem que ser um homem. Pode baixar a mão, quem deixou de ser homem. A Bíblia diz em que o homem é o cabeça ao ponto. Pode baixar a mão, coitados. Misericórdia, que falta de identidade. A Bíblia diz que o homem é o cabeça. Qual é a função do cabeça? Quem responde? Quem fala? A mão fala. Quem enxerga?
a mão enxerga. Quem tem ouvido para ouvir, a mão faz? Não, a mulher é daqui para baixo. Mas o homem é tudo para cima. O campo de visão sobre a casa, sobre a família, sobre o que está acontecendo, essa sensibilidade é para estar em nós. Por que dá a sensibilidade da mulher florescida? Porque os homens estão ligados na tela de televisão, vendo jogo de futebol. E agora se tem uma mania de homens crentes, Edson, jogando. Cadê o tempo de qualidade com a família? Meu irmão, quando você não estiver na igreja, combine um tempo para você sair para jogar uma bola. Mas, meu irmão, se não for esse tempo necessário, se for por falta de fazer, dê atenção à sua casa. Saia com sua família, saia com seus filhos, curtem. Ah, pastor, porque eu estou economizando. Seu mão de vaca. Economizando com família tem que largar o laço, meu irmão. Lembra? Essa vida passageira sobre a terra. Quem disse que a sua esposa quer ir no melhor restaurante? Se for, amém. Mas ela quer um cachorro quente de mão dada na esquina, um açaí na praça e um beijinho na boca. Nossos filhos. Eu tenho memória dos nossos filhos. A Esther e o Gabriel, aquele patinete que fazia assim, rodava, aquele negócio que de 2 rodas, como é o nome? On-board, né? É isso? Hoje nossos filhos, estragamos a nossa juventude. Nossos filhos, tela de celular. Mano, acho que a maior maldição do século, para quem não sabe usar celular. Até a gente se perde. Pastor, você não viu? Eu te mandei mensagem. Cara, eu estava em casa com a minha família, cara. É porque eu estava com dor de cabeça. A UPA é do lado da tua casa, cara. Cara, a gente está se perdendo. As pessoas veem, por exemplo, a gente está um tempo de folga nosso, passeando. Ah, pastor, eu sei que você está ocupado, mas eu estou te ligando. Você sabe o quê? Que eu estou o quê? Você sabe o quê? Se a gente não tiver esse tempo de qualificação, a gente vai perder esposa, vai perder filho por causa de pessoas que vivem virando as costas para a gente. Que você só é bom quando atende o telefone, irmãos. Entendeu? Então, antes de salvar a igreja, salva a sua família. Não estou dizendo você abandonar a igreja para servir a sua família. Você tem que estar num nível tão excelente que a tua casa está edificada, e aí depois dela edificada, você está servindo a igreja de Deus. Por quê? Porque você e sua casa servem ao Senhor. Essa é a mensagem bíblica. Fora disso é heresia. Alguém comigo? O marido é o cabeça. Repete comigo. O marido é o cabeça. No caso da Bia e do Molina, isso está notório. Bem real. Quando você quer ver uma tipologia de Cristo, a igreja é só você olhar para o Bruno e para a Bia. Presta atenção. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, vocês também, esposas, devem sujeitar em tudo, repete comigo, em tudo, ao marido. Agora eu quero abrir aspas para os meus comentários. Se ele não abrange o seu conhecimento, não é compatível com o seu nível de entendimento intelectual, desculpa, mas sendo bem simples, bem humilde aqui. A igreja, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Ponto. Em tudo ao seu. Repete comigo, em tudo ao seu. Para onde a carta está sendo colocada? Para dentro de uma igreja. O casal é crente ou ímpio? É ímpio ou crente? Tem certeza? Crente, gente. O casal é ímpio ou crente? Crente. Então, para com essa aspa, tem que obedecer em tudo. Um copo de cerveja, a carta não foi escrita para um marido ímpio e uma esposa crente. Um sexo fora da Bíblia, com algumas coisas que estão se fazendo hoje, a carta não está dizendo isso. A Bíblia manda você obedecer em tudo, tudo. Então, Jesus aceitava também alguma coisa extra da Bíblia? Não. E assim como Cristo não aceita nenhum tipo de heresia, nós também, esposas ou também maridos, não devemos aceitar nada na esposa, chantagem nenhuma emocional que quebre o princípio da palavra de Deus. Se ele pedir alguma coisa, que você, mulher, tiver com os olhos espirituais mais abertos que ele, infelizmente, você vai dizer, marido, isso não é um papel de uma mulher cristã, nem de um marido cristão, você está falando besteira. Quer ver uma coisa? Atos Apóstolos, capítulo 5, saiu do culto Ananias e Safira.
Os dois falaram para os apóstolos assim, ó, vamos ofertar uma herdade para a expansão do ministério, da palavra, dos apóstolos. Saíram do culto, foram para casa. Por que os dois morreram? Porque um concordou com o outro. Então, obedecer o marido, se quebrar um princípio ou uma palavra, os dois vão morrer. Então, você deve obedecer tudo que está escrito. Cumpra, está na risca. A Bíblia manda você ser uma mulher desse jeito, submissa desse jeito. Sujeite-se. Mas agora, se o teu marido falar assim, não, porque beber uma taça de vinho é só não se embriagar. Olha o que dá, contenda. É da taça de vinho, aí bota no rádiozinho no pagode, aí alimentou o teu marido, ele dormiu com aquela mensagem subliminar, aí chegou no trabalho, ele começou a lembrar do passado dele antes de você, ou junto contigo do que ele já fez. Quem deu a brecha? Você. Quando a serpente ia mostrar para vocês o fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês falam, já estou de barriga feita e satisfeito, tenho fome de nada. Alguém comigo aí? Então, em tudo em que estiver dentro do contexto bíblico, não existe obedecer também, mulher, tudo ao seu marido, tudo na igreja e nada ao seu marido. Por exemplo, não, na igreja eu faço tudo, obedeço minha liderança, meus pastores, já falei para vocês, que o seu sucesso no seu casamento é o meu alívio, tá legal? Se você tiver um casamento consolidado, se você estiver feliz com o seu marido, o nosso pastoreio vai ficar mais leve, irmão. E lembrando, irmãos, mais uma vez aqui, pastor não é escravo de ninguém, a gente também tem vida, tá? Pare de tratar os pastores como se tivesse obrigação de ir em tudo quanto é lugar e estar em tudo quanto é lugar, não é assim não. Vocês não estão em tudo, faltam culto quando querem, não nem satisfação. Pastor não é escravo, ele é sacerdote, ele trabalha para Deus, tá? O sucesso dele trabalhar para Deus compete também ao povo. Mas não faça de nenhum pastor um empregado. Não faça, por favor. Você não vai encontrar isso aqui. A aprovação do ministério do seu casamento começa em casa. Repete comigo. A aprovação do meu casamento começa em casa. Pastor, mas espera aí, você me trouxe para cá, eu sou solteiro falando de casamento. Meu irmão, vai ouvindo. De repente você não erra como muitos erraram aqui. Então tá, já que você quer que eu seja neutro aí, a aprovação do seu casamento começa em casa. A aprovação da sua vida ministerial, seja você casado, homem ou mulher, ou a aprovação da sua vida jovem para servir ao Senhor, começa com a sua boa reputação. Que tal obedecer os seus pais? Que tal ter uma disciplina na sua casa, ajudando em alguma coisa na sua casa, tornando o fardo da sua mãe mais leve? Que tal uma boa nota no colégio, sendo um aluno exemplar? Que tal uma vida de caráter ilibado ao ponto de não ter nenhuma pornografia, nenhuma foto sensual sua no Instagram? Que tal você se livrar de umas amizades que você sabe que Deus não está naquele lugar? Que tal você parar de frequentar alguns lugares que você sabe que suja a sua imagem e Cristo não aprova? Tudo bem, irmãos? Então Paulo ele diz um modelo de casamento cristão. A carta não é para fora, então obedecer aquilo que está dentro das páginas da Bíblia, nada aquilo que é heresia, que o teu marido tem um desejo sexual, porque tem uma fantasia. Irmão, essa fantasia é coisa do diabo. Quem é casado aí, por favor, dá para dar uma melhorada, não precisa ficar no arroz com feijão, mas cuidado com as fantasias que são terríveis. Outro dia tinha algo aí mais ou menos mundano, querendo ruminar aí, a gente teve que falar com todo cuidado aí, mas cuidado, irmão. Cuidado, olha para o teu marido e fala, o máximo que você pode de fantasia, fala para o teu marido, o máximo que você pode de fantasia é o Tadala. Vamos lá, irmãos. Os homens ficaram agora todos desabrochados, rindo demais. Pastor falou, tá vendo? Tá liberado, não sou médico, ok? Lembre-se, antes de tudo lembre-se, vamos repetir o verso 18, por favor, todo mundo junto, não vos embriagueis, todo mundo junto, não vos embriagueis, com vinho, ao invés disso, cheio do Espírito Santo. Imagine as mulheres cheias do Espírito Santo, zero problema com o marido, porque o marido está nervoso, mas ela tem fruto da paciência. Imagine os homens também cheios do Espírito Santo. As mulheres estão nervosas, mas ele tem um fruto da mansidão. Acabou o problema. Mas estou nervoso. Vou lá com meus amigos jogar bola. Piorou o problema. Ela não queria que você fosse, ela queria que você sentasse, conversasse, resolvesse o problema. Fizesse o pix, fizesse a comida, arrumasse a casa. É? Eu não é? Estou falando a linguagem das mulheres aqui ou não estou? Quando você fala para ele ir embora de casa, você quer que ele vá embora?
Aí, gente. Aí. Vai embora daqui. Vocês querem que ele vá embora? Vocês querem o quê? Fala comigo. Que ele faça o pix. Que ele faça a janta. Que ele me ajude na casa. Que ele lave a louça. Que ele me bote para dormir. Ok? Que ele me bote no peito só para ver um filme, nada mais. Aí não, varoa. Aí não, o varão semeou na louça, semeou na comida, semeou no pix. Pô, e aí? Cadê a lei da colheita? Tanto plantio, meu irmão. Tá comigo aqui, não? Mas de verdade, olhem para cá. As mulheres, por favor, me responda. Quando vocês falam assim, ó, sai, vai embora daqui. Vocês querem que ele vá embora? As cenas de filme mostram aquilo. Quando a mulher vai embora, o homem vai embora, ela fica atrás da porta. Ela cai assim na porta, assim mesmo, ó. Assim mesmo. Aqui. Aí o marido vai, bate a porta. Faz um barulho de porta batendo aí. Vai, pessoal. Aí ela atrás da porta. É ou não é? É ou não é? É ou não é? Se não for, vou fazer de novo. Ninguém quer que o marido vá embora. Tá doido? Tão difícil. Casar, depois vai embora assim do nada. Nada. Eu só quero que você lave a louça, pô. É igual a Bárbara. Só quero que você leve a Esther no colégio. Mais nada. Meu Deus, 6 horas da manhã. Jesus do céu. Mas elas só querem isso. Aleluia. Agora vamos falar para os homens aqui. Cadê o sorriso dos homens? Vamos falar para os homens aqui, por favor. Vamos lá, gente, para a gente ir embora. A gente ir embora meia hora. Verso 25. Maridos, ame cada um a sua esposa. Repete comigo. Para as mulheres, é sujeição. Ô, gente, vocês estão me ouvindo ou não? E por que não estão respondendo? Para as mulheres, são sujeição. E para os homens, é amor. Se você olhar os papéis da mulher, na verdade, ele engloba os dois. Porque ninguém vai se sujeitar com ódio. Tem um amor dentro dessa sujeição. A sujeição é amor. Agora, o papel do homem é um papel que você faz quando você casa. Por quê? Porque o amor é atitude. Eu andei reparando que a minha esposa começou a me elogiar quando eu arrumo a cama. O que eu estou fazendo? Não, alguns dias deixando bagunçado, para ela dar valor no outro dia que eu arrumei, que ela não me elogiou. Então estou assim, ó, um dia sim, um dia não. Se eu arrumar, ela falar, arruma a cama, eu vou deixar bagunçada, para ela ver a diferença, como que é a cama bagunçada. I love you. Amém? Arrumando direitinho, né? Estou doido para bagunçar a cama, Bárbara, não é arrumar. Maridos, ame cada um a sua. Ame cada um a sua. De que forma? Como Cristo amou a igreja. Repete comigo, como Cristo amou a igreja. Quantos homens aqui são apaixonados por Jesus? Levanta a mão. Então fica de pé, os homens apaixonados por Jesus. Senta agora. De pé de novo. De pé. Só quem é homem. Dá uma rodadinha. Agora senta. Ok? Só para descongelar. Não tem nada a ver isso não. Isso não deixou a gente mais espiritual, não, gente. Fica tranquilo. Aqui. Esses homens que ficaram de pé, todos vocês me respondem. Vocês amam Jesus demais? A maior prova de amor de Jesus é você amar a sua esposa. Só isso que ele te pede. Jesus não mandou você fazer 2 trabalhos, trabalhar no Uber 24 horas, 16 horas. Ele mandou você amar a sua esposa. E se você perguntar à sua esposa se ela quer dinheiro ou a sua presença, ela vai dizer, sua presença é com dinheiro. Né? Não, a verdade é que a gente, o homem, quer comprar. Quer ou não quer? A gente quer justificar a nossa ausência. É ou não é? Olha aí, eu não estava aqui, cheguei atrasado, mas também, ó, se não sou eu colocar comida nessa panela. Meu irmão, isso é uma coisa muito escrota. Mostrar os feitos, a glória da tua vida para Deus. Já pensou se Deus apontar? Então tá apontando o pé, deixa eu apontar para você. Deus apontando para você. Quem dá saúde para você trabalhar, ô miserável?
Quem faz você levantar, quem abriu aquela porta para você, ele passa na tua cara todos os dias? Então por que você fica apontando os feitos na sua casa? Se sou eu aqui em casa, não é nada, irmão. É um conjunto. Você consegue tomar conta da casa toda? Trabalha pra caramba, a casa está arrumada. Trabalha pra caramba, os filhos estão crescendo. Quem é que faz isso? A parte mais difícil. Troca de lugar com ela para você ver que vai falar: meu Deus, não sabia que era tão bom ficar lá fora. Está comigo aí ou não está? Então, quando nós olhamos aqui, o que Cristo pede dos homens é só amor. Irmão, e a linguagem do amor das mulheres é fácil demais. Demais da conta. Linguagem do amor. Homem das mulheres. As mulheres gostam, meu irmão, é porque tinha que ser um culto de casal hoje. Mas não é, eu vou falar da mesma forma. As mulheres gostam. Dona Zezé, por favor, fecha os ouvidos, tá legal? Ou fica bem aberto, tá bom? Quanto tempo você não chama a sua esposa de bonita? E depois de gostosa? Quanto tempo a gente não faz isso? Elas gostam. Elas gostam. Sabe aquela coisa assim, uma pimentada no negócio? É o que elas gostam. Porque elas saem para a rua, a gente não fala em casa, aí na rua tem alguém, nem sei fazer, ó. Parece até um tizil, né? Tizil! Fio. Mas esse paladar tem que vir de casa. Esse elogio tem que vir de casa. O coração da mulher é igual uma planta, mano. 20 anos, precisa aprender muita coisa. A gente vai regando com elogio, com contribuições. A gente vai acrescentando em que a gente possa ter, na verdade, a perspectiva daquilo que a gente espera, né? Que o outro dê pra gente, né? Mas a gente quer curto e grosso. Não, tem que fazer, é papel dela. Não é assim, não. Ninguém aqui é robô. Robô é só botar pilha. A gente é ser humano. A gente tem braço, articulações. Precisamos ser motivados. Precisamos ser alimentados. O que é um amor como a mulher espera? Se a gente abrir agora, dar um microfone aqui, a gente vai ouvir coisas horrorosas. Do lado bom, né? Horroroso que os homens iam ficar todos eles igual um tatu, com cabeça debaixo da terra. Se elas der para a gente uma lição de o que é amor. Então vou pegar minha esposa, por favor. Vem cá, por favor. Diga para a gente aqui o que é amor. Ai, amor. Já falou o que é amor, viu? Diga para as mulheres o que vocês esperam de um homem sobre amor. Por favor, capriche naquilo que a gente combinou em casa. Me pegou de surpresa. Eu fiquei até sem graça agora. Mas eu acho que o amor, a mulher e o homem, eles pensam diferente em algumas atitudes de amor, né? Eu sempre falo com meu marido, eu acho que amor é tempo de qualidade. Eu sempre velo e zelo por isso, por tempo de qualidade. Não importa o restaurante que ele vai me levar, o importante é que ele esteja comigo. Não é a roupa que ele compra, mas ele lembrar. São pequenos gestos que a gente espera todos os dias, né? Do marido, daquele ao qual Deus, ele nos deu. Eu até falei com uma menina agora, que teve um dia que eu quero falar isso, deixar isso para as mulheres, eu exigia tanto do meu marido, sabe? Tanto dele, que eu comecei a ver muitos defeitos e não as qualidades que ele tinha. Até que um dia eu fui orar ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra. Eu creio que é Isaías 55, eu não lembro o versículo que diz assim: eu, o Senhor, sou o seu marido. Porque eu queria tantas coisas do meu marido, eu queria um marido irreal, um marido que era uma fantasia que eu vi na televisão. E quando o Senhor ele me deu essa palavra, eu entendi que eu precisava ser completa primeiro,
para depois ser completa em Cristo, para mim poder entender o meu marido. E aí eu comecei a falar, amadas, a gente também precisa falar aquilo que nós queremos do nosso marido. Às vezes a gente vê algo no nosso marido e a gente fica assim, meu marido não muda, mas se eu não falar também aquilo que eu quero que ele mude, mas falar também com jeito, com amor, saber se chegar. E aí eu vou para Esther. Ela, quando chegou na presença do rei, ela se preparou para chegar na presença do rei. E tem mulheres querendo chegar na presença do marido de qualquer jeito, pedindo de maneira grosseira. De maneira grosseira, você vai ser Vaxi, que vai ficar de lado. Agora, quando a gente sabe chegar ao marido e pedir alguma coisa para o marido, a gente tem, amados. Se tem uma coisa que a mulher tem, é o marido na sua mão. Que eu digo assim, se a gente souber pedir, até a metade do reino, não vou falar nem a metade, amados. Eu vou falar que até o reino inteiro a gente tem. Só que tem mulheres que não sabem pedir, não sabem entrar. Tem mulheres que também, falam cada coisa para o seu marido. Eu amo meu marido. Eu estava falando ali agora, eu não sei viver sem meu marido. Ele já pensou em separar. Eu nunca pensei em separar, não. Eu falei, vai ser até que a morte separe. E eu amo essa qualidade de tempo. Eu amo estar junto com meu marido. Você falou de a mulher de Provérbios 31. Eu sei que eu tenho muito que chegar, eu tenho muito que correr atrás para chegar igual a ela. Mas eu amo ver o meu marido ser elogiado, amados. Eu amo quando alguém fala que meu marido está bem. Eu amo esse livro que aconteceu agora, foi como se eu tivesse escrito, porque somos uma só carne. Então eu acho, marido, que tudo que uma mulher quer é atenção, é carinho. Às vezes você acha que é dinheiro, está trabalhando demais, e não é isso que a sua esposa está querendo. A sua esposa está querendo um tempo de qualidade. Então, maridos, às vezes você está jogando, mas jogando do lado errado, E aí você está adquirindo uma adversária e não uma esposa. Então, ame a sua esposa, trate ela com respeito, lembre-se que ela é vaso também como você é vaso, mas ela precisa ser cuidado, porque a Bíblia diz que ela é o vaso mais frágil. E eu acho que é isso. Eu tenho certeza. Eu acho que a mulher, ela quer atenção, ela quer carinho, ela quer se sentir protegida. E tem muito homem que não tem protegido a sua esposa. Como está falando aí, Cristo, ele amou tanto a igreja que ele deu a vida. Mas, amados, eu vou falar algo também. Não é ser um homem bobo, porque homem bobo também, a minha mulher pode tudo. Não pode. Se você é homem, se você é sacerdote, você tem que ter limite. Porque tem homem não, que é a minha esposa que manda na minha casa. Aí a mulher não tem sacerdócio. A mulher, ela não tem vida espiritual. Então o homem, ele tem que amar a sua esposa, mas ele tem que ser sacerdote. E ele também tem que corrigir a esposa na hora que ela precisa ser corrigida. Amém, mulheres? Porque tem mulher que acha que só, toda hora amor, amor, amor. Amor não faz ninguém crescer. O marido também tem que falar, você errou nisso, esposa, mas com jeito. Você errou nisso, você errou naquilo, os dois crescerem. Porque você ficar passando a mão na cabeça da sua mulher, vendo ela fazer um montão de coisa, isso também não é amor. Amor, ele corrige. O amor, ele fala aquilo que está certo e aquilo que está errado. Então, eu acho que é isso, amor, acho não. Eu tenho certeza que é isso. Quando diz que o marido, ele precisa ser sacerdote, ele precisa representar Cristo, porque Cristo, ele corrige os filhos que amam. Então, se o marido, ele é o cabeça, ele é o sacerdote, ele também precisa corrigir a sua esposa quando ela erra. E quando nós entendemos como esposa que o nosso marido, ele representa Cristo, o que a gente vai fazer? Cara, se ele está me corrigindo é porque ele me ama. Então, muitos casamentos não têm dado certo, porque também passa a mão demais e não corrige
Ah, não, eu não vou corrigir porque vai largar. Se largar é porque não é casamento, não existe amor. E o amor, Coríntios diz que o amor, ele lança fora todo medo. Que o amor, ele, sabe, ele é bondoso. O amor, ele não arde em ciúme. Então, eu sou muito suspeita a falar, porque a gente tem algumas diferenças, mas eu amo tanto meu marido que as diferenças dele são muito poucas, sabe? Os defeitos dele é muito pouco. Então eu aprendi a amar o meu marido, aprendi a respeitá-lo e aprendi que ele é o meu sacerdote. E, amados, por mais que às vezes eu não gosto, mas quando ele me corrige, eu cresço tanto com a correção dele. Então, seu marido é o seu pastor, mas o seu pastor, ele precisa falar a verdade, porque pastor, que é pastor, ele fala a verdade para suas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tomou aí, não tomou? Assim como um pastor deve falar a verdade, o marido também deve ser verdadeiro com a sua esposa. E essa é uma parte que também trouxe, mas ela já falou, eu quero colocar 2 tipos de casamentos no qual os homens não foram homens e acabaram trazendo erros para sua casa. Quero só comentar só. Quem lembra aqui, meu irmão, que a serpente foi assediar a Eva e a Eva comeu do fruto, mas Deus deu ordem ao homem, não foi a mulher. Deus deu ordem ao homem, lavrar, cuidar e cultivar, não foi a mulher. Até então não era para nós sofrermos o que a gente sofre hoje. Mas olha a ausência de um bom marido, de um sacerdote, de um pastor em casa. Ele poderia ter tardado aquele efeito de comer também daquele fruto que a Eva comeu e hoje estaríamos diferentes. Mas a ausência de um pai, a ausência de um marido que ama mais a esposa do que a Deus, está um lar destruído. Se você é marido e ver algumas coisas erradas na sua esposa, como ela falou, tem que falar. E lá em casa eu faço bastante. Falo, Bárbara, não está legal. A palavra não é assim, não vai ser dessa forma. Não, nada agressivo, mas tento explicar o máximo. Lá em casa também tem gabinete direto, irmãos. De gabinete. E tem que ser assim. Eu prefiro ser autêntico na minha casa, para subir aqui, os meus filhos vão ficar. Até parece que é assim. Para isso que eles dizem excesso, lá em casa eu tenho, talvez o que muito fala de excesso, mas não é excesso. Aqui muita casa tem falta. E quem não tem, acaba pensando que é muito. Mas eu tenho coerência, ao ponto de não deixar um filho pecar na minha casa. Ao ponto de eu ter apontado para o mais velho, a porta está ali. Aqui em casa tem que ser dessa forma. Ou a porta. O pai do filho pródigo não fez isso? Toma aqui a herança, a porteira está aberta. Porque um filho também tem que ter respeito ao pai. Assim como a esposa também tem que ter respeito ao marido. Mas o homem, para exigir respeito dos filhos da esposa, tem que ser um homem respeitável e nobre também. Tem muito capacho aí pedindo respeito, mas não dá o respeito, não tem exemplo. Quer corrigir com qual foi, esposa? Não, você entende? Eu entendo a correção, a seguinte colocação. Por exemplo, quem está corrigindo não pode estar embriagado, tem que estar cheio do Espírito Santo. E quem está sendo corrigido não pode estar embriagado, também tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque aí há compatibilidade. Há compatibilidade. Por exemplo, se o cara está falando no Espírito e se a outra está ouvindo no Espírito, não vai ter guerra. Então, quando tem uma crise num casal, uma das duas partes está embriagada. Ou seja ele, ou seja ela. Por isso que a Bíblia diz, para os dois, enchei-vos, ambos, enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do mesmo entendimento. Buscai o mesmo Senhor. Está entendendo, pessoal? Então, preste atenção, verso 26, por favor. A fim de torná-la santa, interessante isso aqui. Mais alguns 10 minutos, a fim de torná-la santa, purificando ao lavar com água, por meio da palavra. Como é que o homem vai amar a sua esposa? Porque a minha esposa abriu até uma colocação aqui, o amor, ele também é dado, biblicamente, em dicionário, como disciplina, porque o pai corrige o filho que ama. Então, amor sem correção não é amor, é paixão. O amor corrige, o amor fala, senta aí, você está certo. Essa semana eu vi um erro lá em casa, falei, ó, uma semana sem fazer tal coisa, tá bicudo comigo, tá bicuda comigo, fica, eu sou exemplo de correção lá em casa, eu tenho que ter o controle, senão vira uma bagunça, ninguém faz o que quer, não tem essa, não existe abrir concessões para a esposa nem para filho, desde que as concessões
desaprove, ou seja, desaprovada pela palavra de Deus, não faça! Não faça! Pai, o meu namorado pode dormir aqui em casa. Namorado dormir na casa de pai e filho crente? Está errado esse negócio. Eu só quero que você pense, pai, quando você namorava, quantas vezes você acordou de madrugada? Você acha que os seus filhos vão ser diferentes? Só que nós temos a luz hoje, nós fomos iluminados, irmãos. Fomos iluminados, hoje nós temos verdades que nós não tínhamos antigamente. Então existe aqui, entre aspas, um tempo da ignorância, por não conhecer a Escritura. Essa semana eu falei para alguém uma colocação. Você sabe por que Moisés quebrou a palavra? Moisés não quebrou porque odiava a palavra. O povo tinha acabado de fazer o quê? Um bezerro de ouro. E se Moisés mostrasse a lei? O povo ia ser cobrado pelaquilo que Deus falou. Então, se Deus ainda não tinha criado os mandamentos, o que Moisés fala? Se não tinha sido mostrado para o povo, Moisés ele chega e quebra o mandamento para o povo não sofrer além do que ia sofrer já. Então Moisés quebra antes de mostrar para eles. Senão ia ser duríssimo. Aí se cumpre a palavra. Muito é dado, muito também é cobrado. Está comigo aí não? A fim de torná-la santa. Como é que o homem vai guardar os seus filhos e sua casa? Irmãos, acho que a juventude de hoje, os casamentos de hoje, a coisa mais difícil vai ser criar, cuidar e casar sem base bíblica. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu acho que o autor de Provérbios, 2 milênios atrás ou mais, ele criou: ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando crescer não se tornar um jovem rebelde, um adulto rebelde, um homem ou mulher rebelde. Já é difícil ensinando, imagine não ensinando, irmãos. Então como é que a gente vai guardar a nossa casa, corrigir a nossa casa, os maridos, as esposas, com base na palavra? Como é que Deus manda, lembra que eu falei para vocês minutos atrás, um exemplo de amor é um exemplo de correção. Como é que o marido vai corrigir a esposa? Minha esposa colocou muitas verdades aqui, é bom sempre ouvir mulher, depende da mulher, né? Porque uma mulher casada não fica na casa de amiga. Mulher casada tem que estar em casa com seu marido. Mulher casada que sai para passear com uma amiga e não sai passear com o marido, tem alguma coisa errada. O cara tem que ser muito idiota, muito banana para aceitar isso. Mulher casada, o programa dela é com família. Casou por quê? É como se o cara casasse, mas quer ficar de boné ainda na esquina soltando pipa. Irresponsável, seu moleque. Criança. Casou as coisas do lar, da família. Coríntios capítulo 7. Assim, o homem deve apresentá-la, a esposa, a família, da mesma forma como Cristo também quer a igreja, de uma forma gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou qualquer outro defeito, santa e sem culpa. Se um lar se perder, não pode ser exemplo ou mau exemplo, ou falta de verdade do marido. A esposa virou a cabeça, mas o marido é intacto, ok. Que ela pague a devida benevolência, ou pecado, ou peso. Mas se não seja sua omissão, homem. Por favor, homens, cresçam em Bíblia, para que vocês possam corrigir suas esposas de forma que elas não tenham que questionar-se. Falar do que você acha, de forma que você foi criado, não vai ajudar muito, porque ela vai falar da forma que ela foi criada. Agora, falar daquilo que Deus escreveu, ela vai ter que baixar a cabeça. Está comigo aí, não? Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Interessante isso aqui, né? Amar a esposa como ama o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o seu corpo, mas alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Então, nós estamos vivendo aqui uma tipologia de uma só carne. Quem ama comprar roupa? Os homens aqui. Por que você compra só para você? É o que a Bíblia diz. Você quer se vestir, mas a Bíblia manda você vestir ela também. Quem ama a sua esposa, ama a si próprio. Aí você vai e compra lá um monte de suplemento para você, porque você quer um cara malhadão, mas você não chega e dá quinhentão para ela fazer cabelo e unha. Mas você gasta no seu suplemento, porque você precisa cuidar da sua saúde, porque você é um cara assim, porque você é um cara assado, que não come besteira, etc e tal. Tá, mas cadê o investimento nela também? É igual, amigo. É igual. Aí você vai lá e compra um sapato, mas não compra uma sandália para ela.
Aí quando é para você sair sozinho, você vai lá e vai para a churrascaria. Quando é com a sua esposa, você vai no hamburgão da esquina. Não, porque eu estava com meus amigos e a reunião era da empresa. Trata a sua esposa melhor do que você trata o seu patrão. É a Bíblia que manda, irmãos. E, gente, vocês estão aí, ó, a gente se perdeu no culto aqui. Você tem mais respeito ao seu patrão do que a sua esposa. Você se arruma mais numa reunião de trabalho do que sair com ela. Sair com ela é blusa do Flamengo. A esposa já está enjoada, ela não gosta do Flamengo mais. Amor, a gente vai jantar, camisa do Flamengo. Entendeu? Ah, vou para a reunião da empresa, todo social, caixa por dentro, blusa por dentro, cinto, tudo, perfume e tudo. Mas para caçar com ela é um mulambo. Fica pesado, parece até que vai para o centro espírita oferecer um negócio. Hã? Aí em reuniões no qual tem o teu interesse, tem o seu dinheiro, aí você vai bonitão. Não, irmão. Ame a sua esposa, cuide bem dela. Não adianta falar, esse cabelo. Pergunta, o que é que está faltando? Essa roupa, o que é que está faltando? Dá uma olhadinha no guarda-roupa da sua esposa. Como a bichinha deve estar sofrendo. Para comprar a camisa do Flamengo, você paga 400. Meu irmão, 400 ela faz uma festa. Faz ou não faz? Vai lá na Caxias, lá, feirão. É vestido, é short, é calça, é top. Vai até trazer roupa para as crianças. Está comigo aí ou não está? Então nós somos uma só carne. Repete comigo, nós somos uma só carne. Terminando aqui, Paulo diz, esse é o grande mistério que ilustra a união entre Cristo e a igreja. Presta atenção, verso 32, todo mundo lê, não vai embora, por favor. Verso 32, todo mundo lê. Então ele traz uma colocação visível, atual, diária nossa, em um relacionamento entre homem e mulher, e ele quer trazer isso de uma forma tipológica, dizendo como deve ser o relacionamento de Cristo à igreja. E a parte de Cristo não tem falha, viu? Então se os homens aí amam a Cristo, que levantaram, sentaram, rodaram, Cristo deu o máximo por ele. É o ponto da Bíblia dizer assim, ó, se tiver uma bala na rua, se alguém falar assim, eu preciso matar alguém hoje, pegar sua esposa e falar assim, ó, troca de lugar, deixa ela viva e me mata. Tem homens que por muito menos, tem um barulho dentro de casa 4 da manhã, e fala, esposa, vai lá ver. Então tem um grande mistério no casamento, também um mistério da união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Agora, pastor, por que púlpito silencioso? Porque é esse mesmo. Júnior, bota para mim a questão do Timóteo 3, verso 1. Pessoal, se puder evitar agora, no finalzinho agora, desconectar, eu ficaria muito grato aí. Aí atrás o pessoal da conversa, vem para frente, gente, senta aqui. Presta atenção, irmãos. Não estou nem demorando hoje, são 10 horas da noite. Terminei a palavra agora. Eu acho que não está ruim, não. Vocês riram, vocês choraram, não sei se é legal. Não sei se eu me alegro ou choro. Presta atenção. Por que o altar silencioso? Por quê, irmãos? Porque a gente se enfeita para servir. A gente pega uma palavra da Bíblia, quando a mulher diz ao profeta, está tudo bem e não está, a gente vem servir a si mesmo. A gente tira do contexto. Ali era uma questão de fé e falar do problema para quem se resolve. Não era para falar para Geazi, era para falar para o profeta, porque foi ele que deu o filho. Mas a gente vem tão mascarado que o pastor pergunta, como é que você está com o seu casamento? Aí você fala, estou bem. O marido bateu, ela apanhou, falou que vai embora de casa, e na cara descarada, por causa de um ministério, de uma liderança, não se dobra a verdade. O que a gente mais sabe fazer é servir a Deus com a nossa hipocrisia. É o jaleco azul, desculpa, o Jean não tem nada a ver, mas é uma blusa da intercessão, preto, é um louvor, é um instrumento na mão, é um microfone talvez na mão, a gente precisa de uma plataforma. A gente fala, é porque eu não vou deixar de servir. Não, mas a Bíblia não manda você servir dessa forma. A Bíblia manda você primeiro curar o teu púlpito na tua casa.
A Bíblia manda primeiro você pregar para os da sua casa. Então esse altar silencioso, a todos vocês que amam Jesus, que estão na obra, esse exemplo todo que eu falei de homem e de mulher, é sobre isso. Como é que você vai servir e ser exemplo? Não, porque eu dou aula para casados para sempre. Você está precisando ser ministrado, não dar aula. Ah, porque eu sou pastor de casal, alguém precisava te pastorear. Ah, porque eu sou líder disso, você precisava ouvir uma liderança. Então tem muita gente se escondendo. Isso está chegando assim para Deus, ó. Que fedor. Que fedor. Por isso o altar silencioso. Eu quero ver você ter autenticidade. Alguém diz, pastor, vive expondo a casa dele. Minha casa, se não for um livro aberto, eu sei o que abrir da minha casa, não vou abrir o quarto para vocês. Mas a entrada da minha casa, a sala onde todo mundo fica, o primeiro lugar. Hoje teve uma visita lá em casa, o primeiro lugar que a pessoa entrou foi na minha sala, viu tudo que tem na sala. Normal. Normal. Agora, eu não vou ficar escondendo. Uma vez que meu filho deu uma saidinha aí fora, um monte de gente, não era para ajudar, vieram assim, ai pastor, vi teu filho postando isso, aquilo, tudo outro. Meu irmão, nosso telhado é de vidro, irmãos. Nossos filhos precisam ser formados. Eu tenho que caminhar 20 anos para eu entender hoje o que é um casamento. Hoje, o que ela fala aqui não é mentira, todo mundo conhece. Eu sou muito autêntico, a mesma forma que eu falo com a minha esposa assim, eu falo em casa. Eu não falo para ela assim, queridinha, bonitinha, em casa eu falo, o que é? A mesma forma. Não há mudança, é caráter. Caráter. Está entendendo? Então não dá para mentir na frente dos outros. Combinar uma coisa, hoje é dia de a gente ministrar, então por favor vamos melhorar hoje, mas amanhã se tornar uma zorra de novo? Não, irmãos. O que é esse púlpito silencioso? Por que essa igreja, testemunhando aqui 10 anos de sobrevivência dessa igreja, e ela não se desfaz? Não é por causa de uma liderança de célula não, porque líder vive saindo, irmãos. Toda hora tem um líder e fala, está muito pesado para mim, frouxo. Se eu tivesse que pensar como a cabeça de muitos líderes, não existia pastoreio nessa igreja. Imagina só. Desculpa, eu estou generalizando para todo mundo, que eu acho que a obra de Deus não é enfado para ninguém, nem pesado para ninguém. Eu acho que é um privilégio para nós, não é uma canseira. Não é uma canseira, mas é um privilégio. Você imagina, Deus chamou para fazer uma obra. Quem sou eu na fila do pão? Não pode ser cansaço. Não pode ser cansaço. Agora, eu sou totalmente desconstrutivo de alguém estar todo arrasado, não edifica a sua casa, não edifica o seu casamento, vive em pé de guerra, o marido dorme na cama, a esposa dorme no sofá, ou vice-versa, e vem fazer a obra. Bem, não, irmão, abre mão da sua escala. Socorro, pastor, estou precisando. Fala com meu marido, fala com a esposa. Eu vivo falando para vocês a minha estratégia devido à correria, tempo, distância. Eu vivo criando um grupo entre um casal e outro, e edificando os casais e conversando. Alguns a gente consegue melhorar, outros demora um pouquinho. Tive a infelicidade agora de mesmo criando um grupo desse casal, conversando várias vezes, decidiram mesmo assim divorciar. A gente fica triste, irmãos. Que imagina, caiu na mão de liderança, foram para casados para sempre, depois veio para a mão do pastor e o pastor não conseguiu. Não vou dar em minha insignificância, porque é o livre-arbítrio deles. Eu não sou Deus, irmão. Até Deus as pessoas não querem obedecer, que dirá. Até o pastor não quer obedecer, que dirá Deus, né? Ou, também não mudaria muita coisa, claro que Deus é supremacia em tudo. O que é esse púlpito em silêncio, irmãos? É você viver a verdade. Sorrir quando está na frente de alguém, isso é mentira. Quero ver você ver sorrindo de casa. Sorrindo de casa. Estou aí, minha esposa aqui, já avistei a Esté ali, ó. Já avistei o Gabriel lá. Duvido eles virem aqui contra alguma coisa do que eu seja diferente na igreja, na minha casa. Duvido eles falarem alguma coisa. Ao ponto das minhas filhas uma vez chegar para mim e falar assim, eu queria que você fosse meu amigo, porque eu tenho duas funções, pai e pastor. Eu falei com ela, você não vai ter amigo, porque amigo não fala a verdade, dá tapinha nas costas, pô. Eu vou ser pai, e você sacerdote em casa. Sacerdote em casa. Minha figura dentro de casa também é de um pastor? É. Por quê? Foi o ofício que Deus me chamou. Eu não posso tirar a capa, a vestimenta, a colocação de um pastor, que se eu for só pai, quantos pais deixam os filhos transarem dentro de casa? Porque é pai. Quantos pais aceitam a mudança de sexo dos filhos? Porque é pai. Quantos pais deixam os filhos saírem para embebedarem à noite? Porque é pai. O que vai barrar isso? Se eu for um pastor segundo o coração de Deus, não irei aceitar essas coisas.
Acho que todo pastor é pai, mas nem todo pai é pastor. De repente para você isso é o maior escândalo, a maior grosseria. Eu não acho. Se um dia eles se perderem, eu lavo as minhas mãos. Nunca faltei com verdade. Essa semana eu olhei na cara de um e falei, me fala alguma coisa. Não tem nada. Eu falei, justamente, não tem nada. Tem presença, tem abraço, tem beijo, tem palavra, tem tudo do bom e do melhor. Tem nada. Tem a frescura nos lombos, que é essa juventude de hoje. Eu estou falando de modo geral, os jovens de hoje. Que o campo de vista de vocês, de olhar, não é o jogador de futebol, de MMA, YouTube. Vocês tinham que olhar para os pais de vocês, para dentro da casa. Os verdadeiros heróis estão lá, na panela de pressão, com o umbigo no fogão. Os verdadeiros heróis estão acordando 6 horas da manhã e chegando 5 de ônibus lotado, pegando Uber para trazer o pão de casa. Esses são os heróis de verdade de vocês. Que acordam com vocês, que dormem com vocês, que conhece vocês de trás para frente. Não é nenhuma plataforma de mídia. E a mídia hoje está querendo entrar. Não deixa. Então esse púlpito vazio, irmãos, que tipo de igreja tem na tua casa? A igreja da legalidade, da falsidade, da mentira? Ou a igreja da verdade? Porque vocês são extraordinários para cobrar. A maioria de vocês aponta um dedo para o altar, ou esse ou outro altar que já passaram, e fala, olha a vida do pastor. Agora está o pastor pedindo, como é que está o púlpito da sua casa? Agora o pastor está dizendo para você, como é que está você pregando para sua esposa? Como é que está a esposa, você pregando para os teus filhos? Como é que está filhos, você sujeitando aos seus pais? Agora eu vos aponto e pergunto, que tipo de heresia que tem na tua casa? Que tipo de pregação tem na tua casa? Coach inibe pecado aonde? Deus não é ruim. Deus é bom. O que nos faz separação dele são os delitos que nós cometemos. Do que se queixa o homem. Fala, meus pastores. Fala, minhas pastoras. Como é que estão os púlpitos da casa de vocês? Como é que vocês têm pregado aos seus filhos? Como é que vocês têm pregado às suas esposas? Esposa, como é que está a sua pregação para o seu sacerdote? Agora sou eu, a minha vez de apontar. Como é que está cada lar quando esse culto acaba? Cadê o pastor dessa casa? Cadê a pastora dessa casa? Cadê o obreiro nessa casa? Você limpa o banheiro, mas não limpa a sua casa. Cumpre a escala de terça-feira, mas não pega uma vassoura na sua casa e a sua louça, pastor. Como é que está a tinta da parede da sua casa, pastor? Cadê nossos pastores? Se imagine a cada um de vocês atrás desse púlpito e Deus perguntando hoje, como é que está o meu altar silencioso sem a escala? A maioria de nós estaríamos reprovados. Não sou melhor do que ninguém, mas não lhe falto com verdade. Não lhe falto com verdade. Mas a maioria de vocês dá o filho de vocês como coitadinhos. Ele não cresceu, 16 anos, trazendo inferno para sua casa dentro do quarto. Mentindo demais, filho mentiroso, o pai não descobre. Tem coragem de tirar o telefone do seu filho com 21 anos de idade? Você não tem, porque senão você vai perder ele. Porque ele não é teu. Tem coragem de chegar agora e falar algumas verdades para a sua casa, do que você quer e daquilo que Deus manda você dizer? Você não fala por quê? Porque você é um covarde, você é um pastor herege dentro da sua casa. Você é um obreiro desaprovado na sua casa. Aí você joga nas costas da família e vem para cá, não porque eu vou para a igreja lá da Rehoboth, porque lá tem muitos jovens e de repente os líderes jovens vão me ajudar. Não jogue para o outro, que é sua responsabilidade. O evangelho começa lá, irmãos. Se cada casa agora voltasse para casa e fizesse um culto antes de terminar essa noite na sua casa, ouviram o que o pastor falou? Eu vou ligar o microfone aqui em casa e todos me ouçam.
teríamos igrejas mais saudáveis, famílias mais saudáveis, casamento mais saudáveis, jovens mais saudáveis. Por que os filhos fazem o que quer? Porque ele sai e chega a hora que quer e você só abre a porta da casa. Até o dia em que ele bater na porta, a fechadura for trancada. Mas você é um mau pai? Não. É que desse jeito, meu filho, aqui não dá. Ou você escolhe. Porque se você não fizer aqui na terra tentar recuperar, quando ele tentar acessar lá em cima, ele vai ouvir porta fechada, porque uma voz vai ecoar para ele dizendo: não vos conheço. Se você não mostrar a realidade, já falei para vocês que eu tenho uma vontade de fechar essa porta da igreja. Não fecho porque alguns trabalhadores, mas domingo a gente pode fazer. 18h30 iniciou, ou talvez 18 horas do louvor, fecharam as portas. E as pessoas vão ficar lá fora. Você vai ver a câmera pegando centenas de pessoas lá fora, porque são os atrasados. Se a gente não mostrar que isso é uma realidade, no mundo espiritual, do que vai acontecer, a gente precisa mostrar em parábolas às pessoas aquilo que é verdade. Como é que é o teu púlpito em casa? Quantas vezes os seus filhos já transaram debaixo dos seus narizes e olhos na sua casa? Quantas vezes seus filhos já se masturbaram no quarto com a televisão e vocês não entraram? O que você está vendo aí? Falso pai, falso obreiro, falso pastor. Você é lobo com pele de lobo mais ainda. Essa é a verdade que a gente vive hoje. Vou para a igreja que de repente o pastor tem uma boa palavra, devia ter vindo de você. Eu devia complementar aquilo que você fala na sua casa. Você devia chegar aqui e falar assim: está vendo? Não falei? O pastor está falando a mesma coisa, mas eu tenho que trazer novidades para a sua casa. Por quê? Porque não tem verdade em você. Seu tempo é jogo, teu tempo é futebol, teu tempo é internet, teu tempo é rede social. Não gasta tempo com Bíblia, não sabe como conversar com a sua família. Por quê? Porque você é um sactel furado, é vazio. Homens frouxos. Pode ficar chateado. Me faça o favor. Só vai piorar a sua imagem e a si próprio. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma mulher só, deve ter autocontrole, deve viver de forma sábia, ter boa reputação, deve ser hospitaleiro, apto ao ensino, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico, desapegado ao dinheiro, deve liderar bem a sua própria família e ter filhos que respeitem e lhe obedeçam, pois se o homem não é capaz de liderar a sua própria família, como poderia servir a igreja de Deus? De pé em seus lugares. Convite para todos. Farei um breve apelo no final, a conversão. Mas quem hoje precisa melhorar muito em alguma coisa que ouviu, seja uma coisa também pode reprovar. Jesus disse para o jovem rico: te falta uma coisa. Se você hoje está em falta de uma coisa que você ouviu, meu irmão, vem para cá se recuperar disso hoje, por favor. Não é vergonha não, tá? Se a tua esposa lidera e você não, você é um fracasso na sua casa. Se a sua esposa faz a obra e você não, você é um mau exemplo. Mau exemplo como servo, como homem. É para todos, tá, pessoal? Talvez você jovem fala: poxa, não pegou eu nem sou casado. Vamos lá, Cristo fez tudo por você na parte da colocação, a tipologia que ele é o homem. E você como esposa, trazendo como igreja, o quanto você não está sendo submissa à vontade de Cristo. Jovem pecador, masturbador, roubador, jovem mundano, que de vez em quando vem para a igreja. Que feio, você é horroroso. Você é horroroso, se escondendo atrás da igreja, manchando a imagem da igreja. Está aqui, mas está no mundo, está nos boates, está na vida errada lá. Você é horroroso, você é um péssimo exemplo para essa geração. Você deve se converter de verdade e se arrepender desse erro. Oremos. Pai, converta nossos corações, os nossos erros, os nossos pecados. Tanta advertência que o Senhor me expõe a falar nesse lugar. Guarda a minha vida, a minha casa, antes que eu ore por outros. Abençoe meu lar.
Me dá cada vez mais o seu temor, para que eu não seja desaprovado perante o Senhor. Eu sirvo a sua igreja há 20 anos. E há 20 anos eu cuido, eu zelo, eu corrijo, eu repreendo a minha casa da mesma forma, sabendo que a minha forma de amar também é sinalizando os erros. Guarde os meus, guarde a minha família, blinde o meu casamento, faça cada dia mais o meu amor aumentar pela minha esposa e o dela para comigo. Traga, meu Deus, em nome de Jesus, verdade ao coração dos meus filhos. Torne eles apaixonados, que eles se tornem conhecidos pelo Senhor. Que eles tenham as suas experiências para contigo. Guarde a minha casa de toda a investida do inimigo, todo o laço do inimigo. Cobre o meu lar com o seu sangue. Assim como eu rogo e peço por cada família aqui também nessa noite. É duro ouvir o que ouvimos do Senhor. É duro sentar aqui e ouvir algumas acusações, alguns dedos apontados, mas quem sabe seria hoje, ou será hoje, ou é hoje, a noite que de fato nós iremos deixar a minha casa mais leve, cumprindo o meu papel, trazendo em si as responsabilidades. Então converta nosso coração, Senhor. Faça com que nossos casamentos sejam espelhos, e não apenas ficção. Que nosso casamento seja exemplo, na realidade, na raiz da palavra. Conserte as nossas alianças. Refazemos agora qualquer erro do passado. Antes dessa noite pedimos ao Senhor, nos condiciona a viver a verdade, a justiça do Senhor, o verdadeiro amor, a verdadeira lealdade, a verdadeira entrega, a verdadeira forma de amar, o amor que corrige, o amor que é devoto, o amor que se entrega. É melhor ser dois do que um, porque um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Talvez esse casal não tenha vivido o sucesso que é para ser vivido num casamento, porque eles vivem em pé de guerra, e coisas maravilhosas só tem esperado e planejado para eles, mas que eles se alinhem hoje, que cada um faça o seu pacto com o seu cônjuge. Se não foi naquele dia, ou se ele não tinha noção da palavra, naquele dia do sim, que ele agora tenha total consciência, pés no chão, para saber o que ele fez da vida dele. Ele é casado, ele deve devotar a sua vida, a sua casa, a sua família. Da mesma forma, essa mulher deve ter responsabilidade sobre o seu lar, deve ser uma mulher exemplar, uma mulher comportada na sua fala, nos seus vestimentos, uma mulher comportada, devotando valores à sua família, honrando o seu marido. Eu quero externar essa oração a cada filho. Se temos uma geração de rebeldes, é a geração de hoje, onde as televisões, as internets, os meios digitais têm demonstrado e deformado o modelo da família, ao ponto dos adolescentes serem totalmente hoje mostrados de forma rebelde. Mas não, a nossa casa não vai abrir televisões, a nossa casa vai abrir a tua palavra. Que nossos filhos também sejam devotos e entregues ao Espírito Santo. Nós declaramos que assim como o homem e a mulher deve se encher do Espírito e não se embriagar. Jesus, por favor, enche nossos filhos do Espírito Santo, para que as correções, os conselhos sejam bem aceitos e bem aplicáveis. De outra forma seria desgaste, meu Pai. Mas toca na nossa casa agora, toca na nossa família agora. Faça dessa casa um lar verdadeiramente cristão, um lar onde a plenitude da tua presença esteja sobre todos, na forma de se ver, na forma de falar, na forma de se alinhar, na forma de viver como família, Pai. Oramos e pedimos ao teu Espírito Santo, nos ajude, porque os dias são maus sobre a terra, como foi falado. Os dias são dias perturbadores na terra, mas nós contamos com a ajuda do teu Espírito Santo, porque a família não é uma instituição falida. O casamento não é apenas junção de duas pessoas. O casamento foi colocado hoje como uma representatividade do Senhor e a igreja. Então nós oramos agora, abençoando a cada aliança. Eu oro quebrando agora todas as maldições familiares trazidas dos avós, dos pais. Eu oro agora quebrando todas
todas as maldições e erros acometidos nesse casamento. Eu oro agora pedindo ao Senhor o perdão de todas as traições que ainda não foram perdoadas, de todas as mentiras que ainda não foram desculpadas, e pedindo ao Senhor, se não for hoje, quando será? Faz um novo agora, Senhor, um novo agora. Reveste a nossa casa pelo seu sangue, a cada casamento pelo seu sangue, a cada filho, a cada filha, a cada homem, a cada mulher com o seu sangue agora. Nós oramos e clamamos a presença do seu sangue que seja notória em nossas casas. Não casamos para ser uma pedra de tropeço e nem para ser um acréscimo da estatística de falidos. Nós casamos para declarar, Satanás, ouça, eu quero orar eu quero orar anulando todos os possíveis divórcios que ainda estavam em tese até essa noite. Eu quero declarar que a mão do juiz é do Senhor, que a caneta que assina a sentença é do Senhor. Eu quero pedir, Pai, converta os corações desses maridos, que eles não sejam homens apenas na sua raiz, mas que sejam homens cheios do Teu Espírito Santo, ao ponto de levar a sua família, a sua esposa pela palavra do Senhor. Que se levante pastores em cada casa, que se levante pastoras em cada casa, uma igreja, em cada casa um púlpito, em cada casa um microfone. Aí a igreja vai ser validada e as portas do inferno não prevalecerá contra a nossa família. Envolta em tua presença.